Na aula de hoje, configuração eletrônica e distribuição eletrônica. Eu, na verdade, vou fazer aqui a distribuição eletrônica do jeito mais comum, que é em ordem crescente de energia dos subníveis, aquele 1S2, 2S2, 2P6, e vou fazer de um jeito um pouquinho menos comum, que é a distribuição eletrônica em camadas. Solta a vinheta e bora pra aula! Fala galera! Por aqui professor Marcos Enes, o Mostrão da Química, com mais uma aula para vocês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição ou configuração eletrônica. Mas para entrar na distribuição eletrônica, eu primeiro preciso te situar em qual modelo atômico a gente está se baseando para poder desenvolver todo esse raciocínio aqui, beleza? O modelo é o modelo atômico de Rutherford somado aos postulados de Bohr. Aí vai aparecer aquela galera que fala assim, Marquinhos, mas esse modelo não é o mais recente, esse modelo tá errado. Primeira coisa, é um modelo, não tem essa de o modelo tá errado. Galera, eu tenho modelos mais complexos, modelos mais, vamos dizer assim, mais desenvolvidos e modelos mais simples. Por exemplo, o átomo de Dalton, beleza? O modelo atômico de Dalton, que também era conhecido como bola de bilhar. O modelo da bola de bilhar é um modelo extremamente simples, né? É um modelo muito simples de átomo. Mas você usa o modelo de Dalton para aprender cinética química, lá teoria de colisões. Você usa o modelo de Dalton para falar sobre geometria molecular, polaridade de moléculas. Desenhou átomo com bolinha? Filho, você está usando o modelo de Dalton, sacou? Então, são modelos, tudo bem? Vamos nessa então. Pessoal, o átomo de Rutherford somado aos postulados de Bohr, ele é dividido em duas regiões. Eu tenho o núcleo, que é formado pelos prótons e pelos nêutrons, e eu tenho a eletrosfera, que vai ficar ao redor do núcleo. E aí é na eletrosfera que a gente vai ter os elétrons. Então, para a gente ter essa distribuição eletrônica, a gente tem que dividir essa eletrosfera em outras duas partes. Eu estou fazendo só uma representação aqui, tá? Então ela vai ser dividida em níveis e subníveis. Níveis são as camadas, beleza? São 7, de K até Q. K, L, M, N, O, P e Q, beleza? As camadas respectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são chamadas de K até Q, beleza? E aí eu vou dividir essas camadas em subcamadas. E aí eu vou chamar essas subcamadas de subníveis, beleza? E aí esses subníveis vão ter 4 divisões. A gente vai ter 4 subníveis. Cara, o que eu tô fazendo aqui é só uma representação. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Então você vai ter níveis e subníveis dentro do átomo. Tudo bem? Beleza? Então a eletrosfera é dividida em camadas e essas camadas são divididas em subcamadas. Ou seja, níveis que são divididos em subníveis. Nível camada, subnível subcamada. Tranquilo? Bora lá! Bom, pessoal, então são 4 subníveis, S, P, D e F, beleza? Representação de cada um. A gente vai representar cada subnível desses por quadradinhos, ou, se você estiver na graduação, pode ser que você encontre essa representação aqui também, ó. Por exemplo, subnível S pode ser um quadrado ou apenas um tracinho, beleza? Um quadrado ou um traço para representar esse quadradinho. Tranquilo? Beleza! Bom, capacidade de elétrons de cada um desses subníveis. Galera, cada um dos subníveis vai ter uma capacidade, ou seja, vai suportar uma quantidade de elétrons diferente. No subnível S, você pode colocar até 2 elétrons, beleza? No subnível P, você pode colocar até 6 elétrons. Reparem, estou somando de 4 em 4 aqui, ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 4. Então, no subnível D, cabem até 10 elétrons, no subnível F cabem até 14 elétrons, tranquilo? Então, 2, 6, 10, 14, sempre reparando nessa soma aqui, ó, mais 4, daqui para cá, mais 4, daqui para cá, mais 4. Não tem erro, você vai sempre se lembrar, beleza? Então, no subnível S cabem 2 elétrons, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabem 14. Então, para cada 2 elétrons que você pode comportar nesses subníveis, você coloca um quadradinho. Então, no subnível S são 2 elétrons. Então, eu posso colocar 2 setas aqui representando os elétrons. Mostrando por que você colocou uma seta para baixo e uma seta para cima. Aqui nós temos
elétrons ocupando o mesmo subnível com spins opostos. Tranquilo? E aí, na aula de números quânticos, eu explico isso para você. Você tem uma regra chamada regra de Rand, e essa regra de Rand diz que para que haja sempre o menor estado de energia, o estado de mais baixa energia, você primeiro distribui todos os elétrons, então você primeiro distribui e depois você emparelha, porque vai haver uma energia de emparelhamento. Então, para emparelhar, tem gasto de energia, sacou? Então, para rolar esse emparelhamento, o que é emparelhar? Se eu coloco só um elétron aqui para cima, ele está sozinho, ele está desemparelhado. Agora, se eu coloco outro elétron aqui, ó, para baixo, ele passa a estar emparelhado com o outro elétron que está ali. Tudo bem? Tranquilo? Então, pela regra de Rand, eu teria que distribuir assim, ó, primeiro todo mundo para cima ou primeiro todo mundo para baixo. Primeiro todo mundo para cima e depois vem distribuindo todo mundo para baixo, os outros 3 elétrons aqui para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Então, 6 elétrons, 6 setinhas aqui. Agora, se liga na mágica, hein? Vou botar aqui todos os outros no D e no F pra gente não ficar um tempão fazendo setinha aqui, ó. Pá! Foi para cima, agora ou para baixo, hein? Pá! Todo mundo para baixo aqui, que é isso? Agora no subnível F, hein? Pá! Que é isso? Foi todo mundo para cima, agora todo mundo para baixo, hein? Pá! Que é isso, hein? Distribuir todo mundo aqui. Bom, tá aí. O mais importante para você é você se lembrar a capacidade de elétrons em cada um dos subníveis. Lembra, subnível S, 2 elétrons, P, até 6 elétrons, no D, até 10 elétrons e no F, até 14 elétrons. Ah, mostrou, e se eu quiser colocar 3 elétrons no subnível S? Não rola. No S aqui eu posso colocar até 2, já posso colocar um só? Tranque, sem problema. Ah, no P eu posso colocar 5? Sem problema nenhum. Posso colocar 7 no P? Não, não pode. Tranquilo? Mas no D, se eu quiser colocar 7, eu posso, porque no D cabem até 10. Tranquilo? Beleza? Tira o seu print aí rapidão. E aí? Printou? Beleza? Galera, de posse disso tudo aqui, agora a gente pode partir para o diagrama de Linus Pauling para a gente poder entender como é que vai ser feita a distribuição eletrônica de acordo com a ordem crescente de energia dos subníveis. No próximo quadro. Partiu! Bora lá, galera. Como é que a gente vai chegar nessa ordem crescente de energia para fazer a distribuição eletrônica? Na verdade, a distribuição eletrônica ela é uma consequência direta da ordem crescente de energia dos subníveis. E de onde sai essa ordem crescente de energia? Do diagrama de Pauling, beleza? Então, o diagrama de Pauling, eu vou montar ele aqui junto com você para que ele possa fazer um pouco mais de sentido, em vez de você só ficar decorando como é que é o esquema, o esqueleto desse diagrama. Monta ele aqui junto comigo, ó. O lance é o seguinte, eu vou organizar aqui em linhas cada uma das camadas. A primeira linha vai ser relativa à primeira camada, certo? E eu vou colocar a primeira camada, ela só tem subnível S. Então, eu já coloco aqui, ó, S. Esse vai ser o primeiro termo da primeira linha. Então, camada 1, subnível S. Já a segunda camada, ela vai ter subnível S e P. Então, a primeira, ela só tem subnível S. Na segunda camada, ó, entrou mais um subnível aí. 2S, 2P. Tudo bem? Na terceira camada, toma ali mais um subnível. Depois eu coloco 3S, 3P e 3D. Se ligou? A cada camada que a gente avança, eu faço o acréscimo aqui de mais um subnível, tudo bem? Então a terceira camada não tem subnível F, mas vai até o subnível D. Quarta camada, vou colocar aqui, ó, 4S, 4P, 4D, coloca mais um subnível, 4F. Opa, cheguei até o F. Poderia ter subnível G, H, eles matematicamente são possíveis, porém a gente não tem elétrons suficientes para chegar nesses subníveis, beleza? Então a gente só vai até o F. Então, quando eu chego até o 4 aqui, eu vou para a quinta camada. Quinta camada vai ter subnível S, vou repetir a linha de cima. Vai ter subnível P, vai ter subnível D e vai ter subnível F. Então a quinta é uma repetição da linha da quarta camada, tudo bem? Sexta linha, sexta camada, agora eu vou começar a tirar um subnível. Então F vai embora, 6S, 6P, 6D. Pronto. A sexta só vai até o D. E a sétima só vai até o P. 7S, 7P. Beleza? Tá aí o diagrama de Linus Pauling.
Tranquilo? Você percebeu que ele começa assim, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, certo? Um termo, dois termos, três termos, quatro termos, 3 termos, 2 termos. A cada camada que eu vou passando até a quinta, na verdade até a quarta, eu vou adicionando um subnível. A quinta repete e depois eu venho tirando de um em um. Tá, Marquinhos, mas como é que eu chego à ordem crescente de energia dos subníveis? Essa ordem ela é obtida a partir da diagonal do diagrama. Eu vou tirar as diagonais desse diagrama e aí eu vou ordenar os termos do menos energético para o mais energético. Vou começar aqui, ó, com uma seta verdinha. O primeiro termo da distribuição seria, começando a diagonal aqui por cima, tudo bem? 1S. Então, o primeiro termo aqui, o termo de menor energia, seria um 1S, ou seja, o subnível S da primeira camada é o subnível menos energético. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Agora, qual seria o próximo termo da ordem aqui, ó? Depois do 1S, seria o 2S. Então, o subnível S da primeira camada, ele é menos energético do que o subnível S da segunda camada. Tá fazendo sentido? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, continua. Bora, então, depois, próxima diagonal, 2P, 3S. Então, logo depois do 2S, vem 2P, depois 3S. Cara, e assim sucessivamente. Qual seria essa próxima diagonal aqui, ó? 3P, 4S. Vou colocar só até o 4S aqui. Depois eu vou fazer uma mágica para aparecer todo mundo pronto aí. Pra gente não ficar um tempão aqui passando de diagonal. Então, 3P, 4S, 3P, 4S. Tá aí. Galera, agora eu vou fazer aquela magia esperta, porque vão aparecer todas as diagonais e eu vou completar essa ordem crescente até o final, hein? Se liga, ó. Que é isso, rapaz? Tá aí, ó. Toda a ordem crescente de energia dos subníveis saiu de onde? Das diagonais aqui do diagrama de Pauling. Eu comecei lá no S, ó. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Olha aí, ó. Cadê? 4P, aqui ó, 4P, 5D, 6S, aqui ó, 4D, 5P, 6S. Então eu vou tirando as diagonais e vou caminhando do termo de menor energia para o de maior energia. Ou seja, só pegar um exemplo solto aqui. O subnível P da quarta camada, tá aqui ó, 4P, ele é mais energético do que o subnível S da terceira camada. Então quanto mais à direita eu vou aqui nessa ordem, maior é a energia do subnível e mais afastada essa camada está do núcleo, beleza? Então, quanto mais distante do núcleo, a tendência de ser mais energética é maior. Por isso que quando você quer remover um elétron de um átomo, quanto mais próximo do núcleo ele está, mais agarrado ao núcleo ele está numa posição de mais baixa energia, ele está mais estável. Então, tenho que dar mais energia para poder ionizar, arrancar esse elétron desse átomo, tranquilo? Só fazendo um paralelo aqui. Bom, galera, então, quanto mais à direita, maior a energia do subnível, tranquilo? Agora, como consequência direta dessa ordem, a gente tem a configuração ou distribuição eletrônica, beleza? Que eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou falar da primeira aqui agora, que é em O6. O que é esse O6? Ordem crescente de energia dos subníveis. Só para não ficar falando toda hora aqui, ordem crescente de energia dos subníveis, ordem crescente de energia dos subníveis. Eu falo só distribuição eletrônica em O6. Tranquilo? Então, em ordem crescente aqui em OCES ou em O6, como é que ficaria a distribuição do lítio, galera? Se o número atômico dele é 3, ele tem 3 elétrons, beleza? Como é que a gente iria distribuir? Primeiro termo da ordem seria um S, beleza? E no S cabem quantos elétrons? Nós vimos agora há pouco que cabem até 2 elétrons. Então, eu vou colocar a quantidade máxima, já que eu preciso distribuir 3, então eu coloco assim, ó, 1S2, beleza? E depois, falta mais um dos 3 elétrons. Qual é o próximo termo? 2S. Então, 1S2, 2S1. Tranquilo, pessoal? Beleza? Pô, Monstrão, por que você botou um S2, 2S1? Galera, são 3 elétrons no total, não são? Essa notação aqui que a gente está usando, ela funciona da seguinte maneira. 2P3, coloquei ali só para você interpretar os termos. O 2 na frente significa o quê? Qual é o nível, qual é a camada a qual você está se referindo, beleza? O P, essa letra aqui, pode ser S, P, D ou F, essa letra representa a subcamada ou o subnível ao qual você está se referindo. E o 3 que está ali em cima
se refere ao número de elétrons, então a quantidade de elétrons que você tem dentro desse subnível em questão. Então, como é que eu vou fazer a interpretação desse 2p3 aqui? Pode ler aqui de trás para frente, ó. Você tem 3 elétrons no subnível P da camada 2, ou da camada L. Foi ou não foi, pessoal? Tranquilo? Recapitulando. 3 elétrons no subnível P da camada 2, da camada L. Foi? Tranquilidade? Maravilha! Então aqui, ó, eu tenho um S2, 2S1. Como é que ficaria a distribuição para o nitrogênio? Olha aí, galera, o N tem número atômico 7, então ele tem 7 elétrons, tudo bem? Se ele tem 7 elétrons, bora distribuir os 7 aqui em ordem crescente de energia de subníveis, em O6. Então vai ficar um S2, 2S2, já foram 4, hein? Depois do 2S, quem vem? 2P. Eu já distribuí 4. Preciso de só mais 3. 2p, 3. Concorda comigo? Ó? 2 elétrons no subnível S da primeira camada, 2 elétrons no subnível S da segunda camada e 3 elétrons no subnível P da segunda camada. Show de bola? Maravilha! Depois, magnésio. Cara, magnésio tem número atômico 12. Se ele tem número atômico 12, são 12 elétrons. Beleza, se são 12 elétrons, eu vou colocar aqui os 12. 1s2, 2s2, deixa eu ver, 6, 3s, pausa. Aqui já foram quantos? 2, 4 com 6, 10. Faltam 2. Então termina em 3s2, beleza? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, beleza? Tranquilo? Tá aí. Fala pra mim, galera. Difícil? Isso aqui é moleza, não é? Então vou fazer o seguinte, no próximo quadro eu vou mostrar para você como é que a gente faz a distribuição eletrônica em íons, beleza? Em cátions e em ânions e mais, como é que eu posso fazer essa distribuição eletrônica em vez de fazer em O6, fazer em camada. Bora pro próximo quadro. Mas primeiro, é claro, tira o seu print, né? E aí, printou? Beleza, bora pro próximo quadro então. Bora lá! Distribuição eletrônica. Vou ver alguns exemplos aqui com vocês. Primeiro, a gente tem duas maneiras de fazer distribuição eletrônica. Em ordem crescente de energia de subníveis, que é o O6, que eu coloquei aqui, ou em camadas. Se liga só, hein? Primeiro, vamos fazer a distribuição do sódio aqui. Número atômico 11, então o sódio tem 11 elétrons para serem distribuídos. Em ordem crescente de energia de subníveis, deixei a ordem aqui para a gente fazer aquela cola esperta. Então, 1s2, 2s2, 2p6, já distribui quantos? 10, né? 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Faltam quantos? Falta 1. Depois do 2p, qual que vem? 1s, 2s, 2p. Então no 2p já foi. Depois 3s. 3s, quantos elétrons faltam? 1 elétron. 3s1. Tranquilo? Beleza. Depois, por camada. Cara, se liga só. Quando for fazer a distribuição por camada, repara. Aqui na frente você lembra da interpretação, esse 1 significa o quê? Camada K. Então, quantos elétrons a gente tem nessa primeira camada? 2, beleza? Agora, se eu vou para a segunda camada, repare, eu tenho subnível S na segunda camada e subnível P. Então, esse termo faz parte da segunda camada, bem como esse também faz parte da segunda camada. Então, eu tenho subnível P na segunda camada, subnível S na segunda camada. Tudo bem? E agora, e a terceira camada? A camada M, vou pegar aqui outra cor, pegar o laranja. A camada M, aqui, a terceira camada tem um subnível S apenas. Então, quantos elétrons a gente tem aqui? Eu tenho 2 elétrons. Vamos lá, camada K para começar. Vou colocar coloridinho só para ficar mais didático aqui para você. 2 elétrons. Camada L. Quantos elétrons eu tenho? 2 aqui, 6 aqui. 8 elétrons. Camada M tem 1 elétron. Então, tá feita a distribuição eletrônica por camadas. 2 mais 8, 10, mais 1, 11. Tranquilão? Beleza? Então, essa também é uma outra forma de fazermos a distribuição eletrônica. Com certeza, se você já viu isso, você está muito mais familiarizado com essa ordem crescente de energia dos subníveis. Bora fazer outro exemplo aqui? Botei o potássio. Potássio no 6. Potássio em ordem crescente de energia dos subníveis. Vai ficar 1s. Peraí, nem vi quantos elétrons o potássio tem, cara. São 19 elétrons. Então a gente já começa com 1s2. 2s2, 2p6. Já foram quantos? 10, né?
Preciso de mais 9. 3S2, 3P6 foram quantos? 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Falta apenas um. 3P6, depois do 3P. 3P6, 4S1. 4S1. Pronto, fechou. Beleza? Bom, 3P6, 4S1. Como é que ficaria a distribuição em camada? Primeiro, camada K, vamos lá? Eu tenho 2 elétrons no subnível S da primeira camada. Então, camada K, 2 elétrons. Vou colocar o Ezinho aqui do lado. 2 elétrons, até para quando você for tirar seu print. Camada L. Cadê a camada L aqui, galera? Eu tenho subnível S e subnível P na camada L. Então, nossa camada L aqui vai ficar com 6 mais 2, 8 elétrons, beleza? 8 elétrons. Show. Depois, camada M. Camada 3. Tá aqui, ó. Eu tenho subnível S e subnível P. 6 mais 2, 8 elétrons. São camada M, 8 elétrons. Depois, camada N. Aqui a gente vai até a camada N de navio. Então, a camada N, vou destacar aqui em preto, tem aqui um elétron na um elétron no subnível S na quarta camada. Então, a camada N tem apenas um elétron. Beleza? Tranquilo? Galera, agora, a diferença entre camada de valência e subnível mais energético. O que é isso? Camada de valência, a gente ouve muito esse termo quando a gente fala de ligações químicas, né? A ligação química ocorre lá na camada de valência, compartilhamento de elétrons quando é ligação covalente, transferência de elétrons. A química de fronteira, a química das interações, das ligações, da transferência de elétrons, ela acontece toda na eletrosfera, numa região chamada camada de valência, que é a camada de troca, é a última camada que possui elétrons de um elemento químico. Por exemplo, aqui no sódio, qual é a camada de valência? É a terceira camada, porque ela é a camada mais afastada, mais distante do núcleo. É a última camada, é a fronteira daquele átomo. Beleza? Tranquilo. Então, no potássio, qual é a camada de valência? É a quarta camada, é a última camada aqui, ó. K é a primeira, L é a segunda, M é a terceira, N é a quarta camada. Tranquilo? Então, camada de valência é a camada mais afastada do núcleo. É a última camada que possui elétrons daquele elemento. Tranquilo? Ah, monstrão, potássio perdeu um elétron, ficou sem. Qual passa a ser a camada de valência dele? A terceira camada. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, botei aqui o ferro para a gente ter noção da diferença entre camada de valência e subnível mais energético. O subnível mais energético, ele vai ser descrito pelo último termo da distribuição em O6, em ordem crescente. Se a parada está em ordem crescente, o último termo é o de maior energia. Acabou. Mas cuidado, nem sempre o subnível de maior energia vai estar na camada de valência. Nesses dois casos aqui vão estar, porque ó, subnível de maior energia, vou destacar aqui com azul, vamos lá. Subnível de maior energia é esse, ó, é o S da terceira camada, SME, subnível de maior energia. Agora, a camada de valência, qual é? A camada de valência é a terceira camada, calhou de você estar no mesmo termo. CDV, camada de valência é a terceira camada, beleza? No potássio, qual é o subnível de maior energia? É esse aqui, ó, é o S da quarta camada, ó, subnível de maior energia. Agora, qual é a camada de valência? É a última, também é a quarta camada, também é a quarta camada. Então aqui, ó, camada de valência. Beleza? Tranquilo? Show. Nem sempre os dois vão coincidir. Se liga, no caso do ferro, faz a ordem crescente aqui comigo, ó, 1S2, 2S2, rapidinho, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, aqui depois é 4S, 3D, isso, 3D, 6, ele terminou em 3D6. Repara, se eu vou pela ordem crescente de energia dos subníveis, ele termina em 3D6, mesmo tendo um 4S aqui antes. Se ligou? Às vezes a gente tem essa inversão, por exemplo, ó, aqui ó, 5P6S tá na sexta camada, volta pro 4F, de vez em quando rola essas inversões, por conta da diagonal do diagrama. Então, vou até 4S2, 3D6. Se eu for distribuir em camada, como é que vai ficar aqui, ó? Camada K, quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons. Camada L, quantos eu tenho aqui, ó? 8 elétrons. Camada M, tem 6 mais 2, 8. Cuidado, hein? Tem esses outros 6 aqui, ó. A camada M vai ser composta por subnível S, subnível P e esse subnível D aqui, ó. Todos esses
são camada M, ou seja, camada 3. Então, na camada M, eu vou ter 14 elétrons. E na camada N, aí sim, ó, camada N é a quarta camada. Eu vou ter só 2 elétrons. Tranquilo? Agora, cuidado, hein? Qual é a camada de valência? Galera, a camada de valência aqui é a última camada, é a mais afastada do núcleo. É qual? É a quarta camada, CDV. Tá aqui, ó. É a quarta camada número 4. Ó. Camada de valência. Por quê? É a terceira camada vem antes da quarta camada, certo? Camada 4 está mais afastada. Agora, o subnível mais energético é qual? É esse aqui, ó. É o D da terceira camada. Então, vou colocar aqui, ó, SNE. O subnível mais energético é o D da terceira camada. Então, galera, qual é a conclusão? Nem sempre o subnível de maior energia está coincidindo com a camada de valência. Eles podem ser representados por termos diferentes. Tranquilão? Isso depende só do quê? Da sua distribuição em ordem crescente de energia dos subníveis. Tranque, tira seu print aí. E aí, printou? Beleza? Galera, agora eu vou ver como é que a gente faz distribuição eletrônica em íons e vou ver também alguns casinhos especiais aqui com vocês. Bora! Bora, galera, distribuição eletrônica em íons. Então agora a gente vai fazer distribuição eletrônica para ânions e para cátions, átomos que ganharam elétrons e que perderam elétrons. Toma um pouquinho de cuidado, porque quando você faz a distribuição em ânion, bem mais tranquilo. Você vai distribuir normalmente, já considera todos os elétrons que aquele ânion possui, ou seja, os que ele já tinha, mais os que ele ganhou. Tranquilo? Por exemplo, aqui no oxigênio, 2-. Aqui a carga dele é 2-. Tranquilo? Se a carga dele é 2-, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, de 8, você vai para quantos? Para 10 elétrons. Então, ficou aqui com 8 mais 2... 10 elétrons para distribuir, beleza? Então, é só considerar o número total e já distribuir direto. Então, na ordem crescente, ficaria 1s2, 2s2, seria 2p4, mas como ele ganha 2 elétrons, vai para 2p6, 2p6, beleza? Show! Em camada, como é que ficaria? Bom, na primeira camada, camada K, tá aqui, 2 elétrons na camada K. Camada L, agora a camada L, que é a segunda camada, tem subnível S e subnível P. 6 no subnível P, 2 no subnível S. Total de 8 elétrons. Tranquilo? Beleza. Depois, para o Cl- e um cloreto. No cloreto, a carga é -1, certo? Então isso significa que ele ganhou 1 elétron. Então, de 17, que era o número atômico dele, de 17 elétrons, mais 1 vai para 18 elétrons. Então a gente tem que distribuir um total de 18 elétrons. Bora lá. Como é que ficaria em ordem crescente? Ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Já foram 10, hein? Depois 3s2, 3p. Se fosse só o cloro, seria 3p5. Mas como é o íon cloreto, 3p5 mais 1, 3p6. Tudo bem? Beleza? Maravilha. E aí, em camada, como é que ficaria? Na camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, segunda camada, 8 elétrons. Por quê? Porque tem 6 no subnível P e 2 no subnível S. E na terceira camada, camada M, 6 no subnível P, 2 no subnível S, 8 elétrons. Beleza? Tranquilidade? Show de bola, galera. Bom, e para cátions? Cara, para cátions eu vou pedir um pouquinho mais de atenção da tua parte. Se liga. Para cátion, eu recomendo que você siga esse passo a passo que eu vou te dar aqui. Galera, primeiro, para cátion, primeiro você vai esquecer a carga. Vou até apagar aqui, ó. Apago a carga e faço a distribuição normal, beleza? Considerando o número de elétrons total. Só depois de fazer essa distribuição é que eu vou tirar os elétrons e sempre de onde? Cara, presta atenção, você sempre vai tirar os elétrons da camada de valência, ou seja, da última camada. É sempre de lá que vão ser retirados esses elétrons. Então, ó, retirar os elétrons necessários sempre da camada de valência. Vale o destaque aqui. Tranquilo? Beleza. Então, aqui, primeiro caso para o cálcio. Vamos lá. Cálcio 2+. Esquece a carga. Apaguei. Beleza? São 20 elétrons. Vamos lá, vou colocar aqui embaixo o número de elétrons que eu tenho que distribuir. 20. Então, bora para a distribuição em ordem crescente de energia dos subníveis.
ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Beleza, terminaria em 4s2. Tranquilo? Então, como é que ficaria a distribuição em camadas? Ainda desconsiderando a carga. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8 elétrons. Camada M, terceira camada, 8 elétrons. Camada L, que é a quarta camada, 2 elétrons. Tudo bem? Beleza. Bom, então, o que vai acontecer? Se a carga do cálcio, agora eu vou considerar a carga, se a carga do cálcio é 2+, isso significa que o cálcio perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, de 20 nós vamos para 18. 20 menos 2, 18 elétrons. Tudo bem? E aí, de onde eu vou tirar esses 2 elétrons? Vou tirar daqui, ó, da quarta camada. Então, esses elétrons saem fora de onde? Saem daqui, da camada L. Saem esses 2 elétrons, então o subnível S da quarta camada vai embora. Então, tira um print aí, essa é a distribuição do cálcio. Quando vai para o cálcio 2+, eu apago o 4s2 e apago essa quarta camada. Então, a distribuição vai só até 3p6. Qual é a nova camada de valência? A terceira. Qual é o novo subnível mais energético? O P da terceira camada. Tranquilo? Show! Galera, então, pro cálcio, bem tranquilo, né? Agora, cuidado! Lembra que agora há pouco eu falei para você que nem sempre a camada de valência vai coincidir com o subnível de maior energia? Pois é, no caso do ferro 3 e da grande parte dos elementos do bloco D, dos metais de transição, vai acontecer que o subnível de maior energia não está na camada de valência. Então, cuidado para quando você for tirar os elétrons relativos à carga aqui. Bom, vamos lá. Então, ferro 3+, esquece a carga 3+, primeiro, faz a distribuição normalmente. Então, são 26 elétrons. Deixa eu colocar aqui. São 26 que a gente vai ter que distribuir aqui. 26 elétrons. Beleza? Então, bora distribuir esses 26. Em ordem crescente de energia dos subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Opa, vamos lá, ó. 10, 20, faltam só 6. 3d. 3d6, beleza? 3d6. Galera, foi até 3d6. Como é que ficaria a distribuição em camadas? Ficaria assim, ó, camada K com 2, vou abaixar aqui para você poder ver, ó. Camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons, a segunda camada 8 elétrons, camada M com quantos elétrons? Cuidado, hein? Ó a camada M aqui, vou destacar em vermelho, hein? Tem subnível S, tem subnível P e tem subnível D. Aqui, ó. Beleza? Então, a terceira camada vai ter 6 e 6, 12, mais 2, 14 elétrons. Beleza? 14 elétrons. E a quarta camada, a camada N, tem quantos elétrons? Fala aí pra mim, só a minha mãozinha aqui. E aí, quantos elétrons na camada N? Na quarta camada eu tenho 2 elétrons. Ha! Voltei. Só tem 2 elétrons ali na quarta camada. Tranquilo? Show. Então, vamos lá. Agora eu vou considerar a carga. Ferro com carga 3+. Se a carga é 3+, ele perdeu 3 elétrons. Então, de 26, eu vou descontar 3 elétrons aqui. Vou botar aqui 26 menos 3. Vão ter 23 elétrons do total, não mais 26. E aí o cara que é um pouco mais desatento vem aqui, então vou tirar aqui, vai ficar 3d3. Você não vai tirar esses elétrons da terceira camada. Você tem que tirar de onde? Da camada de valência. Qual é a camada de valência? A quarta. Ah, mostrou, mas eu vou ter que tirar 3 elétrons. Beleza, desses 3, 2 você já pode eliminar aqui com essa camada de valência. Ó, esse é o print sem considerar a carga. Agora, considerando, primeiro, são 3 elétrons que vão embora. 2 já foram embora aqui, ó, na camada N, na quarta camada. Ah, mostrou, eu preciso tirar mais um. Beleza, você vai tirar mais um. Então, a camada M de Marcos, a camada M vai ficar de 13, ou melhor, vai ficar com 13 elétrons. Tinha 14, vai ficar com 13. Tranquilo? É 13 mesmo, cara. Então, eu não resisto. 13 elétrons, beleza. Mas de onde você vai retirar esse último elétron que falta? Eu já tirei 2, preciso tirar 3. Falta mais um. Então, vou tirar de onde? Do subnível D.
O que era 3D6 fica 3D5. Tranquilo? Beleza? Então, tira o print aí com as alterações. Um sorriso meu para você printar. Beleza. Galera, então ficaria 3D5 como último termo dessa distribuição. Vou apagar aqui. Ficaria 3P6, 3D5. Tranquilo? Beleza? Show! 3P6, 3D5. E aí, a camada de valência, a camada M, teria... Vou apagar aqui. M igual a 13 elétrons. Eita, caiu. 13 elétrons. Não mais 14. Tudo bem? Tranquilo? Tira seu print. Printou? Beleza. Então, só para você ficar ligado que nem sempre o subnível mais energético coincide com a camada de valência. E você vai tirar os elétrons sempre de onde? Sempre da camada de valência. Beleza? Galera, o lance é o seguinte, tem mais um caso que eu queria falar com vocês, que é o caso da distribuição eletrônica do cobre. Se liga aí, vou colocar aqui no quadro para você. Partiu! Bora lá, galera! O caso da distribuição do cobre. Se liga, hein? No cobre vai acontecer uma alteração aqui por conta da simetria dos orbitais. Se liga. O lance é, o cobre tem número atômico 29, 29 elétrons, como é que ficaria a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já foram 20 aqui. 4s2, 3d9, beleza? 4s2 é o 20º, fica aqui, né? 4s2, 20 aqui, e aí mais 9, 29. Tranquilo? Beleza. Então, o que acontece? Quando você tem esse formato aqui, 4s2, 3d9, o que acontece? Você não vai ter a máxima simetria de orbital, e para você ter a menor energia, você tem que ter a máxima simetria. O lance é, aqui no 4s2 ele fica simétrico tanto com 2 elétrons quanto com 1 elétron só, beleza? O orbital S ele é bastante simétrico, então tanto com 1 quanto com 2 ele fica simétrico, beleza? Beleza. Só que, olha o 3D, cara, isso aqui parece simétrico para você? Tem espaço vazio aqui, cara, não rola, não dá. Então o que vai acontecer? Aqui, esse não vai ser o formato. O que vai acontecer é que você vai ficar com, ó, tira seu print aí. Beleza? Tá aí, printa, printou. O que acontece é que esse último elétron aqui do 4s, em vez de ser 4s2, vai ficar 4s1 e ele vai passar para onde? Ele vai passar para cá. Então a gente vai passar a ter 4s1 3d10. Então isso aqui, ó, não é simétrico. O que ficaria aqui seria 4s1 3d10. Essa configuração aqui é a de maior simetria. Beleza? Então, essa seria a distribuição correta. Então, como é que ficaria a nossa distribuição em camadas? Ficaria assim, ó, na camada K, quantos elétrons você tem? 2. Na camada L, eu tenho 8. Na camada M, eu tenho 8 elétrons. 8? Cuidado, hein, ó. 8 mais 10, 18 elétrons. Se liga, hein? E na camada N, na quarta camada, eu tenho 1 elétron. Foi? Tudo bem? Beleza. Bom, tá aí, pessoal. Agora, tem outro elemento em que isso acontece? Tem. Geralmente, quando você termina em S2D9, vai virar S1D10. Beleza? Quer ver outro exemplo? A prata. Aqui, ó, o Ag. A prata tem número atômico 47. Vamos lá, fazer as distribuições aqui. 47. Acho que a massa é 108. Bom, mas a massa não é interessante pra gente aqui agora. Então, são 47 elétrons. Caramba, monstrão. Vai fazer isso tudo. Rapidinho, ó. Ó o ninjutsu aí, ó. 10 já foram. 10, 20, 30. Ah, cheguei. 4D9. Tá aí, ó. 5S2, 4D9. Epa! Terminou em terminou em S2D9? Vai ficar S2D9 não. O que acontece aqui? Essa não é uma configuração simétrica. Sai fora. Qual vai ser a configuração final então? 5S1, 4D10. Tudo bem? 5S1, 4D10. Essa seria a configuração final. Então, distribuição em camadas. Como é que ficaria aqui, ó? Camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, camada M.
Aqui, camada M, 8 mais 10, 18 elétrons. E a camada N, quarta camada, tem 2 aqui e mais 6 aqui com 10 do subnível D. 6 e 2, 8, mais 10, 18 elétrons. E na camada KLMNO, na camada O, um elétron. Na quinta camada, um elétron só. Fala pra mim, galera. Difícil. Moleza, né? Tira seu print aí. E aí? Printou? Beleza. Galera, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece, cara, de ativar as notificações. Pá, ativou a notificação lá, pum, sempre que sair vídeo novo aqui no Química do Monstro, eu vou aparecer eu lá, pá, na tela do seu celular para falar para você que tem vídeo novo, sempre com muito carinho e com muita disposição. A gente está aqui sempre trabalhando, sempre dando o nosso melhor para que você possa chegar um pouquinho mais perto dos seus objetivos, seja aprovação numa prova, no vestibular, enfim, ou lembrar alguma coisa que você esqueceu aí ao longo da faculdade, não importa, eu tô aqui sempre para ajudar você. Tá com dúvida? Tá enrolado? Cara, manda um direct pra mim lá no Instagram, @mostrãodaquímica, não é o Instagram, manda uma mensagem lá pra mim, no @mostrãodaquímica, é só dar um alô que eu vou te responder com o maior carinho, com a maior atenção. Demoro pra responder, mas eu sempre respondo todo mundo, beleza? Um beijo grande no coração de vocês, até a próxima, valeu!